Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, futuros servidores da Polícia Militar de Sergipe. Estamos aqui mais uma vez na loja do concurseiro, simplesmente o curso online que mais cresce no Brasil, trazendo para você um aulão todo especial de Direito Processual Penal, tema Ação Penal. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o Valnei Oliveira, sou advogado e também sou professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, ela não será atingida. Se você crê, você diz o quê? Amém. Então vamos lá, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E você sabe, você faz e não espera acontecer. Vamos lá, estudando um pouquinho aí para o concurso da PM do Sergipe. Vamos lá? Conceito de ação penal. Bem, quando se fala em ação penal, nunca esqueça, é o quê? Vamos primeiro falar de um conceito genérico de ação. O que é ação, professor? Ação é um direito de pedir. Pedir o quê? Pedir a tutela jurisdicional do quê? Do Estado. Tá? Então, hoje em dia, não existe mais aquela olho por olho, dente por dente. Não existe mais. Hoje em dia, quando nós precisamos, quando alguém comete algum crime, que alguém comete algum delito, crime ou delito é a mesma coisa, ou alguma contravenção penal, lembra que esses dois termos são genéricos do termo, são espécies do termo infração penal. O que acontece? Pedimos a tutela jurisdicional do Estado. Então, ação é o direito de pedir. Pedir o quê? A tutela jurisdicional relacionado a um caso concreto. Podemos dizer, no conceito mais técnico, que a ação é um direito público subjetivo do Estado. Nós temos aqui a pessoa do Ministério Público ou do particular, o ofendido, exigir do Poder Judiciário o quê? A aplicação da pena ao autor de uma infração penal. Então, você vai estudar comigo no curso aqui, no curso regular, tenha plena convicção que você vai fazer parte desse curso conosco. Vamos aprender lá que nós vamos ter na ação penal 2 titulares. Em regra, teremos o titular na ação pública, ação penal pública, que será o Ministério Público, o Estado aqui representado pelo Ministério Público, e teremos também o titular, o ofendido, o particular. Também vamos aprender que o termo é querelante quando eu estiver diante de uma ação penal privada. Então, quando surge o direito público subjetivo de o Estado, através do Ministério Público, entrar com a ação penal, que nós vamos aprender que se chama denúncia, ou se eu estiver diante de uma ação penal privada e o particular ou ofendido chamado querelante, é o momento em que eles vão exigir do Poder Judiciário que a aplicação de uma pena para quem? Para aquele autor daquela infração penal. Perfeito? Já aprendemos o conceito de ação penal, um conceito básico, para que nós possamos enveredar nos tópicos também importantes para a sua prova. Anote que, em regra, é vedado a vingança privada, ou seja, é vedada a autodefesa. Estou falando em regra porque lá no Código Penal você vai verificar algumas questões, legítima defesa. Vamos esquecer isso de lá, estamos aqui no processo penal. Então, relacionado ao processo penal, nunca esqueça, em regra, estamos diante que é proibida a vingança privada, a autodefesa, no que se refere à vingança privada. E, em regra, também é vedada a autocomposição. Depois, quando nós estivermos enveredando durante o curso, vamos falar dos atos especiais criminais, que lá existem algumas peculiaridades, mas vamos aqui começar de forma genérica. Lembrando que estamos falando do tema ação penal. Lembrando que é o momento em que não se pode, em regra, a vingança privada, a autodefesa e também a autocomposição. Bem, um outro tema super, ultra, mega power importante é nós diferenciarmos os termos ação, processo e procedimento. Anote aí, são coisas diferentes.
Ação, processo e procedimento. O que seria ação? Ação é o direito de exigir a prestação jurisdicional, como nós falamos no início do nosso curso, do nosso aulão. O que seria o processo, professor? O processo é a ferramenta que vai viabiliza o direito de ação. Não tem como existir ação se não existir o processo, que é a ferramenta que vai viabilizar o direito de ação. E o que seria procedimento? Anote aí. Procedimento é o rito dado a quê? A sucessão de atos que buscam a sentença. E aí nós temos o procedimento comum, o procedimento especial e assim sucessivamente. Perfeito? Então anote que é muito importante esses termos: ação, processo e procedimento. Vamos lá? Muito bem. Pergunta, para que nós venhamos a raciocinar e lógico, quem sabe questão de concurso. Quem é o responsável para a resolução da lide penal? Tá? Uma lide penal, quem é o responsável para a resolução dessa lide penal? Não esqueça o Estado. Cabe a ele a jurisdição, ao Poder Judiciário cabe a jurisdição. Professor, o que é dizer ao Poder Judiciário cabe a jurisdição? Significa dizer que cabe ao Poder Judiciário dizer o direito a quem pertence, principalmente se aquele réu, ele realmente vai ser condenado ou será absolvido. Cabe ao Estado esta resolução da lide penal. Muito bem. Vamos aqui começar bem tranquilamente trabalhar o titular da ação penal. Nós já comentamos anteriormente, mas agora a gente vai decifrar este tema. Quando eu digo titular da ação penal, é aquele que vai impetrar a ação penal, que quando estamos diante do Ministério Público temos a denúncia. Quando estamos diante do querelante ou ofendido, o querelante, desculpa, ou particular, que a gente vai ver, ou querelante, teremos aí a ação penal privada. Vamos ver aqui. Titular da ação, Ministério Público, né, ou o ofendido, né, ou o ofendido. Vamos lá. Vamos inicialmente tratar sobre qual é o momento, professor, qual é o momento que eu posso considerar que se deu a ação penal, iniciou a ação penal, tá? A ideia é, lembra que existe um princípio muito interessante, até do direito constitucional, né, e também da questão mesmo do direito como um todo, que é o princípio da inércia do Poder Judiciário. A regra é, o Poder Judiciário fica aguardando que a demanda chegue diante dele. Então, para que tenha o início a ação penal, o Poder Judiciário ele será provocado. E ele será provocado por um dos dois titulares da ação penal que nós comentamos, pelo Ministério Público ou pelo ofendido, que nós também conhecemos, que é chamado de querelante. E aí, já quero que você grave essa informação, que é muito importante. Quando eu falo de ação penal e estou falando do Ministério Público como titular, estou falando da chamada ação penal pública. E se eu estou diante da ação penal pública, o nome se chama o quê? Denúncia. E se for o querelante, ou também chamado ofendido, estarei diante da ação penal privada. E o nome da ação penal chama-se queixa. Perfeito? Então não esqueça dessas informações, que elas são importantes e recorrentes em concurso público. Muito bem. Futuros servidores em todo o Brasil, eu não poderia deixar de apresentar para vocês o grande instrumento de aprovação e classificação na vida de cada um, que é o curso online da Loja do Concurseiro. Detalhe, o curso que mais aprova no Brasil em matéria de PM. PM Maranhão, PM Pará, PM Piauí, PM em todo o Brasil, Polícia Civil, na verdade, carreira policial. Graças ao nosso bom Deus, estamos aí com uma equipe maravilhosa. E você tem essa rica oportunidade de comprar o curso completo. Olha o diferencial do nosso curso online. Temos videoaulas de teoria,
Videoaulas com exercícios, 2 simulados, sucesso no mundo todo, e ainda uma revisão de véspera online. E, para complementar tudo isso, uma apostila em PDF, né, com todos os assuntos. Então, futuros servidores, você fala, professor, é muita coisa, exatamente. Agora, está vendo o segredo? R$ 277 apenas. E o grande segredo também, ó, vendemos em cartões de crédito aqui, vários cartões de crédito, você pode pagar no PagSeguro em 12 vezes. Maiores informações, entre imediatamente no site da loja do concurseiro.com.br e você vai adquirir. Eu te digo uma coisa, eu, professor Valnei Oliveira, estou nesse projeto e outros professores com todas as disciplinas do seu concurso. Não perca essa oportunidade, eu creio que eu vou te ver nesta aula presencial aqui, no caso aqui na aula online, e vamos conversar bastante, vamos pontuar, nós trabalhamos em cima dos pontos da banca. Então eu aguardo vocês e vamos caminhando, cantando e seguindo a canção no curso completo. R$ 277, você pode parcelar em até 12 vezes no cartão, dá R$ 27 por mês, dá menos ainda. E aí, futuros servidores, vai. Esta prova é sua, este concurso é seu, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos lá, então, continuando no curso. Vamos lá, vamos ler o artigo 41 do Código de Processo Penal, ele é forte para cair na sua prova, e eu quero que você marque com 5 asterisco e coloque QS, você que vai fazer o concurso da PM de Sergipe. Diz assim, ó, a denúncia, opa, falou em denúncia, Ministério Público titular da ação penal. Ou a queixa, opa, falou em queixa, o ofendido também chamado de querelante. Então vamos lá. Em outras palavras, a ação penal, de forma genérica, o que ela vai conter? Ela vai conter a exposição do fato criminoso, tá? Vai conter o que mais, professor? Todas as circunstâncias. Também conterá a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Perfeito? Então, recapitulando, o artigo 41, ele trata disso. Ele trata que essa ação penal, seja através da denúncia ou seja através da queixa, deve conter a exposição do fato criminoso, deve conter todas as circunstâncias que tiveram ali naquele fato criminoso, a qualificação do acusado e também os esclarecimentos que venham a identificar este acusado, tá? E também a classificação do crime, quando necessário, o rol das testemunhas também. Perfeito? Vamos lá. A recepção. Professor, quando é que nós podemos considerar que foi recepcionado, né, a esta ação penal? É através acontece o chamado juízo de admissibilidade do Poder Judiciário. Ele pode recepcionar, pode aceitar a denúncia ou ele poderá rejeitar a denúncia ou Poder Judiciário. Tá certo? Vamos lá, continuando o raciocínio. Vamos ler também o artigo 24 do Código de Processo Penal, que também é forte candidato para cair na sua prova. Vamos anotar? Diz assim, ó, nos crimes de ação pública, olha lá, nos crimes de ação pública, esta será promovida, olha, nós já sabemos como é que se chama a ação, por denúncia do Ministério Público. Então, a regra é crime de ação penal pública, será por denúncia do Ministério Público. Agora, nós vamos começar a raciocinar o seguinte, pode ser uma ação penal pública incondicionada ou pode ser uma ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou mesmo também da requisição do ministro da Justiça. Então, recapitulando, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público. E aí, olha o segredo, mas dependerá, no caso aqui, na ação penal pública condicionada, né? Dependerá, quando a lei exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de quê?
De representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Perfeito? Então, esse artigo 24 ele é recorrente aí na sua prova. Se você quiser também, me chame no meu Instagram, _Valnei_Oliveira, _WALNY Oliveira. Dou dicas para você por lá pelo Instagram. Muito bem. Então, recapitulando, preste atenção neste detalhe que eu tenho para vocês aqui. O artigo 24, ele traz o quê? Ele traz a peculiaridade em relação à ação penal pública. Já nos dá a ideia que tem ação penal pública incondicionada, que a gente vai tratar melhor durante o curso, que nada mais, nada menos ação penal pública incondicionada, como o próprio nome diz, é aquela que não tem condição, não existe condição nenhuma que impeça o delegado de polícia, ou mesmo aí no caso o Ministério Público, delegado de polícia para iniciar as investigações e o Ministério Público para fazer a denúncia. Mas existem ações que faz necessário a representação, no caso aqui do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representá-lo, e também a requisição do ministro da Justiça, por exemplo, nos casos de crimes contra a honra do presidente da República. Atenção, muita atenção. Se houver a rejeição ou mesmo o recebimento pelo juiz desta ação penal, já podemos dizer que existe a prestação jurisdicional. Então, no momento em que o juiz ele analisa a admissibilidade ou não dessa ação penal, já podemos dizer que já foi iniciado a prestação jurisdicional, tá? Muito bem. Artigo 100, nós vamos trabalhar sobre a identificação da ação penal. Vamos saber se a ação penal é pública, se a ação penal é pública incondicionada ou pública condicionada e também se a ação penal é privada, né? Então vamos lá. Artigo 100 aqui do Código Penal, leia aí que é muito importante, ó. A ação penal, a regra ela é pública. A regra é salvo, olha aí, salvo, quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Parágrafo 1º diz assim, a ação pública, ela é promovida, nós já vimos isso, ela é promovida pelo Ministério Público, dependendo quando a lei o exigir de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Perfeito até aí? Tranquilos? Então vamos lá. Tópico 5, tipos de ação. A gente já vem comentando sobre isso. De acordo com a titularidade para exercer o direito de ação, a ação penal será conforme preceitua o artigo 100 caput do Código Penal que nós acabamos de ler. Então marque aí, assim sendo, a regra é, olha a regra, que todos os crimes são de natureza pública. A regra. Então quando eu falo que como regra todos os crimes são de natureza pública, o titular é o Ministério Público, salvo, ou seja, exceção, o que? Se o legislador entendeu que o titular deveria ser a vítima, aí estaremos não mais diante de uma ação de natureza pública, estaremos diante de uma ação penal privada, ação penal de natureza privada. Perfeito? Tranquilos até aí? Então vamos lá. Espécie de ação penal pública. Olha só, vamos trabalhar espécie de ação penal pública. Então, quando eu falo em espécie de ação penal pública, vamos ver aquela em que o seu titular é o Ministério Público. E aí, quando eu trago como titular a ação penal que o Ministério Público é o titular, no caso ação penal pública, ela pode ser incondicionada ou condicionada. Vamos primeiro falar da incondicionada. A incondicionada, ela é preconizada no silêncio da lei. O que significa isso, professor? A gente pode dizer que a maior parte dos crimes que estão previstos no Código Penal são públicos incondicionados, de forma geral, de regra geral.
Então, o Ministério Público, na ação pública incondicionada, ele não está sujeito ao implemento de qualquer condição. Essa é a regra que foi preconizada no artigo 100 do Código Penal que nós lemos. Então, o que eu quero deixar bem claro? Inclusive, você que vai fazer o curso com a gente, vamos aprender lá em relação ao inquérito policial. Está muito tranquilo para a gente fechar as questões da sua prova. É inquérito policial e ação penal lá no programa. Então, vamos na loja do concurseiro que a gente vai abraçar essa causa e vamos aí acertar as questões. O grande segredo aqui é o seguinte, futuros servidores, vocês vão aprender, por exemplo, que o Ministério Público, estando com a justa causa, né, ou seja, com indício de autoria, materialidade da infração penal, estando convencido de que ali existe um crime, uma contravenção, tá? Ou mesmo, forma genérica, uma infração penal, e é uma ação pública incondicionada, o Ministério Público precisa de condição nenhuma para que ele venha a entrar com a denúncia. Por isso que se diz ação pública o quê? Incondicionada. Perfeito até aí? Tranquilos? Então não esquece, a regra é essa. A maioria dos crimes são públicos incondicionados, tá? Muito bem, o nome já fala porque não precisa de condição nenhuma. Perfeito. Vamos dar um exemplo para ficar bem claro para você? Exemplo 1. Artigo 121, matar alguém. Homicídio simples. Verificamos aí que como não traz nenhuma peculiaridade em relação quem é o titular, né? Quem, no caso, se é uma ação pública condicionada ou incondicionada, ou melhor, e se é uma ação privada, então nós vamos estar diante que o homicídio simples, por não trazer nenhuma peculiaridade em relação a isso, como regra, é ação penal pública incondicionada. O roubo, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência, pena reclusão de 4 anos a 10 anos, também por tratar tão somente não trazer nada de peculiar, se cabe ao particular, então nós temos aqui também uma ação pública incondicionada. Perfeito? Muito bem. Agora vamos falar da ação pública condicionada, ou seja, esta ação pública, o titular continua sendo o Ministério Público, todavia, entretanto, como o nome próprio diz, está sujeita ao implemento de uma condição, tá? Então, escreva aí no seu material, a ação penal pública condicionada, ela é pública condicionada à representação do ofendido, ou a requisição do ministro da Justiça, segundo preconiza o artigo 24 caput lá do Código Penal. Então, o Ministério Público ele está sujeito ao implemento de uma condição. Para que ele venha a fazer a denúncia, precisa de uma condição. Qual, professor? Representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Tá? Assim como ocorre na ação penal pública incondicionada, também na condicionada, a titularidade é exclusiva do Ministério Público, inclusive regendo-se por idênticos princípios. Nós vamos trabalhar também na turma regular. O artigo 24 também, eu quero que você marque aí, ó, só para a gente reforçar a ideia, tá? Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representá-lo. Frise bastante esse artigo 24 do Código de Processo Penal, que ele é forte para cair. Continuando ainda as espécies de ação, agora vamos falar da ação penal privada. Marque aí, nós temos a ação penal exclusivamente privada. Essa ação penal exclusivamente privada, o prazo para ajuizamento da queixa não se interrompe pelo requerimento do inquérito policial. Isso é muito importante, tá? Se requerida a instauração de inquérito, este não for concluído, olha lá esse prazo, é importante, hein? Não for concluído no prazo de 6 meses, lógico, contados de quando? Da data, não é da data da autoria do crime, sim da data da ciência quanto à autoria do crime. Caberá ao legitimado respectivo propor a queixa. Veja bem que eu estou falando agora de queixa. Quando eu falo em ação penal privada, eu estou falando de queixa, tá? De queixa. Com os elementos já coligidos,
até então, pois se não o fizer, vai ocorrer a decadência do seu direito. Tá certo? Muito bem. Ação penal privada personalíssima, mais uma espécie de ação penal. Olha, nessa ação penal privada personalíssima não existe a sucessão processual, tá? Nesse caso, se ocorrer a chamada morte do ofendido, estará extinta a punibilidade, tá? Não existe mais o crime de adultério, outrora, já foi revogado, mas o crime que existe ainda, que pode cair na sua prova, é o chamado induzimento a erro e ocultação de impedimento, no artigo 236 do Código Penal. Nesse caso, olha aí, por isso que a ação penal privada personalíssima, somente a pessoa enganada pode ingressar com a ação penal. E olha essa informação super, ultra, mega, power importante. Esta é a única hipótese de ação penal privada personalíssima presente no nosso ordenamento jurídico. Perfeito! Ainda tem, futuros servidores, que essa é a questão sonhada da prova. Eu sonhei que essa questão vai cair. Olha que quando eu sonho simplesmente cai. Né? São as chamadas QS. Quando você estiver no nosso curso regular, meus alunos de todo o Brasil conhecem. Quando eu falo marque essa com QS, é questão sonhada, 5 asterisco, é forte para cair na sua prova. Olha aí, ela trata do que, professor? Da ação penal privada subsidiária da pública. Primeira coisa importantíssima. Só será possível a ação penal privada subsidiária da pública se o quê? Se houver a inércia do Ministério Público. Inércia, o Ministério Público ficar parado, não realizar nada. Aí sim. O titular vai ser quem? Vai ser o particular, que a intentou, e não o Ministério Público. Que apenas ele poderá retomar a titularidade da ação penal caso o chamado querelante subsidiário venha a negligenciar o impulso do processo. Aí sim o Ministério Público retomará, tá, aí a titularidade. Perfeito? Muito bem. Vamos ver como é que cai na prova, só para saber se nós estamos aí, né, conhecendo, legal, como é que cai na prova. Vamos lá? Muito bem. Questão 1. A respeito da ação penal, julgue o item a seguir. O Ministério Público detém privativamente a legitimidade para propor a ação pública, penal pública. Perfeito, até aí tá legal, né? Ainda que a proposição seja condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. Certo ou errado, futuros servidores da PM de Sergipe? Certo ou errado? Hã? Não, se é errado não. Ou é certo ou é errado, hein? Perfeito, nós acabamos de falar. Mesmo na ação pública condicionada à representação do ofendido, ou mesmo na ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, ainda continua sendo titular da ação penal o Ministério Público. Perfeito, primeira questão, corretíssimo. 2. João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Marcos pretendia doá-las à instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante delito por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e incluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal. Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir. Em razão da omissão do Ministério Público, a vítima poderá oferecer ação privada subsidiária da pública. Certo ou errado? Vou fazer uma pose aqui para você dar pause. E aí, futuros servidores? Certo ou errado? Está o quê? Perfeita essa questão, exatamente correta. Vamos reanalisar? João, ele aproveitou da distração de Marcos, fato de ser juiz de direito e nada, né, atrapalha o raciocínio, tá? Subtraiu para si uma sacola usada a ele pertencente, ou seja, a Marcos. E aí, Marcos, ele queria doar para a entidade de caridade, ok. E João, ele foi perseguido e foi preso em flagrante delito por policiais que presenciaram esse ato, esse furto.
Aí foi instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público, olha o segredo, não ofereceu a denúncia. E olha como é que a questão foi inteligente, nem praticou qualquer ato no prazo legal. Então, estamos diante da completa inércia do Ministério Público. Bem, se eu estou diante da omissão do Ministério Público, da inércia por completo, é lógico que a vítima poderá oferecer ação subsidiária da pública. Perfeito, correto, a questão número 2. Vamos só dar uma analisada rápida de algumas peculiaridades. Nunca esqueça do seguinte detalhe, tá? O quê? A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 59, diz que será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. O artigo 29 do Código de Processo Penal, nós lemos ainda agora, mas só reforçando, diz que será admitida, sim, a ação privada nos crimes de ação pública, se esta for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público, se assim o quiser, aditar a queixa, repudiá-la ou oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, aí é ao contrário, né? Se houver a negligência do querelante, o Ministério Público pode retomar a ação como parte principal. Outra informação importante, tá? O ofendido, quando eu estou falando de ação penal pública subsidiária da pública, ação penal privada subsidiária da pública, o ofendido ele vai assumir temporariamente o processo. Professor, e qual é o processo, qual é o prazo, né, para que o Ministério Público venha fazer a denúncia? Bem, réu solto 15 dias, réu preso 5 dias, tá? E prazo para o ofendido iniciar, né, no caso, 6 meses, tá certo? E não esqueça de ler o artigo 100 do Código Penal, parágrafo 3º, que fala que a iniciativa a ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal. Perfeito? Tranquilo? Estamos acertando? Então bora lá. Questão número 3, acerca da ação penal de suas espécies. Julgue o item seguinte. Em se tratando de crime que se apura mediante ação penal pública incondicionada, havendo manifestação tempestiva do Ministério Público pelo arquivamento do inquérito policial, faculta-se ofendido ou ao seu representante legal a oportunidade para ação penal privada subsidiária da pública. Certo ou errado? Está o quê? Errado. Por quê, professor? Olha que ele fala, havendo manifestação no prazo tempestiva do Ministério Público. Então, meus amigos, se houve manifestação do Ministério Público, mesmo, né, pelo arquivamento do inquérito policial, nós estamos diante da inércia. E se não, a inércia, eu não posso falar em ação penal privada subsidiária da pública. Errada a questão número 3. Questão 4, acerca da ação penal de suas espécies, julgue o item a seguinte. A legitimação ativa para a ação penal e definição de sua natureza decorre da lei. Ok, sendo de regra ação pública, salvo se a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Lemos isso aí, né, futuros servidores? Certo, errado? Perfeito, corretíssimo, né, esta questão 4. Né? Lembra que está lá no artigo 100 do Código Penal, que nós lemos, a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Aí leia também o parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, que são importantes, que fala a ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo quando a lei o exigir de representação do ofendido ou de requisição do Ministério da Justiça, Ministério da Justiça. Parágrafo 2º, a ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa, falou, iniciativa privada, o nome da ação é queixa do ofendido ou de quem tenha a qualidade para representá-lo. Parágrafo 3º, a ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, que é a ação privada subsidiária da pública. Parágrafo 4º, no caso de morte do ofendido ou ter sido declarado ausente por decisão judicial, olha o macete, CAD. Olha o macete, CAD. Opa! Se houver a morte do ofendido ou ter sido declarado sua ausência por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao CAD, cônjuge, ascendentes, descendentes ou irmão, CAD. Tá? E o artigo 24 do Código de Processo Penal, nós já sabemos, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá quando a lei o exigir de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver a qualidade de representá-lo. Futuros servidores em todo o Brasil, no caso você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Sergipe, preste atenção.
É muito importante você, quando estiver fazendo as questões, igual eu estou fazendo, você ir na letra de lei, seca. Por quê, professor? É porque é aí que você vai tomando um contato maior com a questão, um contato maior com a lei. E aí, quando você observar nesse método chamado método Val-Neimon, você vai observar o quê? Que mesmo não querendo, você aprende por osmose. Ah, professor, não queria, mas eu aprendi. É esse o nosso objetivo aqui na loja do concurseiro, tá? Questão número 5, número 5. No que se refere ao direito processual penal, julgue o item segundo o entendimento dos tribunais superiores e da doutrina dominante. A justa causa pressupõe a existência de um suporte probatório mínimo, consistente na prova da existência material de um crime e em indícios que o acusado seja o autor. Certo ou errado? Perfeito! Justa causa é isso mesmo. Indícios de autoria e materialidade da infração penal. Indícios de autoria, o acusado seja autor, e materialidade da infração penal, existência material de um crime. Perfeito, corretíssimo. A questão número 5, tá? Futuros servidores em todo o Brasil, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal da Loja Concurseiro, deixa o like. Eu aguardo vocês para juntos fazermos o concurso da PM do Sergipe, de Sergipe. Você vai ser o futuro servidor lá da PM de Sergipe. Lógico, evidente, eu, professor Valnei Oliveira, estou na expectativa para comer esta comida típica do estado do Sergipe que você vai me chamar, tá? Um abraço e até o nosso próximo encontro. Receba aquele abraço.